Então vamos lá? Bom, muitas mudanças na legislação brasileira e a gente ainda tem mais mudanças com a reforma tributária. Então eu vou falar qual que é a melhor estratégia tributária para investidores, né? Seja investidores pequenos que investem um pouquinho de dinheiro por mês e ainda estão começando, ou aqueles mais avançados que já têm algumas estratégias mais robustas. E também vou tentar abordar aqui um pouco da tributação para pessoas jurídicas, porque eu sei que muitos de vocês às vezes são autônomos, né? Ou tem um negócio aí que já está começando a se expandir. Vale a pena a gente ficar atento a algumas coisas que podem te beneficiar nisso. Então eu vou começar abordando aqui a possibilidade de quem tem um negócio autônomo e está pensando se vale a pena abrir um CNPJ ou não. Na legislação atual hoje, né, quando a gente encara os tributos de maneira verdadeira, é porque as pessoas costumam operar dentro de determinada margem da ilegalidade. Agora, como o governo tem aplicado cada vez mais normas fiscais e tem conseguido fiscalizar melhor, lembra que a gente tinha no Brasil, né, pelo menos até o ano de 2023 ali, a gente tinha uma dificuldade muito grande do governo fiscalizar. Agora, com IA, etc., ele está muito mais simples para ele detectar os padrões. Então, a gente está tendo cada vez mais pessoas autuadas pela Receita, cada vez mais pessoas autuadas aí pelo tal leão, né? E se antigamente você conseguia ali, muitas vezes, ter um comércio, vender suas coisas sem pagar tributo nenhum, operando dentro da sua conta pessoal, quem é barbeiro aí sabe muito bem disso, quem é motorista de Uber sabe muito bem disso, né? Motorista de táxi, essas pessoas, no geral, elas nunca se importaram muito bem com o fisco e não cumprem a legislação à risca. Por quê? Porque o governo não conseguia fazer essa verificação, né? O dinheiro entrando e saindo, ele não conseguia. Lembre-se, com o Pix, né? Ficou muito mais fácil para o governo perceber as entradas e as saídas da sua conta. Ele consegue cruzar isso hoje em dia com IA e detectar padrões estranhos. Então, ele tem cada vez mais autuado as pessoas e cada vez mais conseguido fazer esse cruzamento. O que você precisa saber? Então, se você é um autônomo e emite mais de 4 mil por mês em serviços, avalia se vale a pena abrir um CNPJ. Você vai simular os impostos na sua pessoa física, sem multa, sem nada. Se você fosse pagar, seria de até 27,5% mais o INSS. Um PJ no Simples aí pode pagar de 6% a 16%, dependendo da atividade. Sem contar que você consegue, com um CNPJ, fazer algumas manobras tributárias, tá? Como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo aqui que acho que vai ajudar vocês de alguma maneira. Tem uma amiga minha que ela trabalha com venda de bebidas alcoólicas. Ela faz ali, então, tanto cursos, etc., para quem quer aprender a beber vinho, quanto ela também vende as bebidas na loja dela. O que ela começou a fazer foi acrescentar nas garrafas de bebida, né, um material didático ali. Com essa estratégia, ela conseguiu reduzir imensamente a carga tributária, porque na hora de vender isso dentro da loja ali, ela acaba vendendo online hoje em dia e ela vende com um infoproduto junto. Então, o que ela faz ali é entregar um livro para a pessoa a respeito de vinho e aí ela consegue abaixar a tributação, ela considera as garrafas de vinho como brinde. É questionável esse modelo tributário? É muito questionável esse modelo tributário. Você pode ter uma relação diferente ali na hora de tributar. Por exemplo, ela tem que considerar quanto do custo foi o vinho de fato e quanto do custo foi o material educativo. Só que isso já permite uma inteligência tributária, porque não dá para dizer que um livro não pode ser vendido, por exemplo, por R$150 ou por R$200 se você quiser, e aí ela consegue diminuir a tributação fazendo um livro novo, né? Esse livrinho que ela entrega por mês ali, e ela reduziu bastante o tributo dela. Como ela realmente oferta cursos dentro do lugar e tal, ela tá na tributação adequada ali, né? Ela oferta tanto os cursos presenciais com essa venda do livrinho, acaba que ela tem uma receita a mais e conseguiu fazer essa inteligência tributária. Então, quando você vai ter um CNPJ, você consegue utilizar bem esse tipo de manobra fiscal, né? Que é permitida pela lei. E se você acha que só gente pequena faz isso, eu vou te apresentar alguns casos muito famosos no Brasil que a gente pode discutir. Por exemplo, o McDonald's, ele vendia sorvete. Ele percebeu que o sorvete, ou aquilo que é de origem láctea no Brasil, tinha um tributo específico. Só que as sobremesas, no caso, não. Então você não vai encontrar, né? Pode colocar imagens aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum mais o McDonald's vendendo sorvete. O que ele vende hoje é uma sobremesa, sabor chocolate, sabor baunilha, etc. Raul, mas não mudou absolutamente nada no produto. Mas muda na tributação. A mesma coisa vai valer para o sonho de valsa, por exemplo, que ele era um bombom e agora ele é um wafer sabor chocolate, porque entra dentro da cesta básica o produto e aí ele acaba ficando com imunidade tributária. Então, assim, é importante a gente observar que não necessariamente você abrir um CNPJ significa que você vai pagar mais impostos, porque hoje tem muita gente que pensa assim, se eu abrir um CNPJ, se eu me regularizar, eu vou ter que começar a pagar imposto. Hoje em dia eu tô recebendo o meu Pix e não vai dar nada, né? Tô recebendo aqui na minha conta, em TED, etc. Pessoal, cada vez o cerco vai se fechando mais. Se a gente
gente tem hoje em dia, né, a Receita Federal com essa capacidade de fazer os cruzamentos, se ela tem a capacidade de fiscalizar, você pode esperar que a cada ano que passar a partir de agora, ela vai começar a autuar muito mais. Inclusive, um bom jeito de saber se você vai ser autuado ou não, que é um bom teste também para saber se você está isento para a Receita ou se está escapando dela, é você pedir a declaração pré-preenchida. Se a declaração pré-preenchida da Receita Federal já mostra que você teria ali essas coisas, você já foi detectado como quem ganha mais do que aquilo que você está declarando, saiba que em breve você vai tomar uma autuação. E como é que eu faço então, Raul, para saber se eu vou ser autuado ou não, né? Se a Receita está sabendo de mim ou não. E lembrando, né? Você pode até não estar ainda, mas cada vez mais, se ela teve a capacidade de lançar isso aqui, pode ter certeza que você vai ser autuado. Já vou te avisar logo, né? Se você preencheu, olhou a declaração pré-preenchida e lá com o seu imposto a ser pago, você não está pagando, em breve você vai ser autuado. Aí pode valer a pena para você abrir um CNPJ para escapar disso, né? Porque você é pessoa física, mas na prática você está operando como PJ e não está declarando aí direitinho. Então, assim, não tô nem tentando aqui fazer você declarar, não tenho nada a ver com o governo, tô só te mostrando, inclusive, um bom jeito, se você não quiser declarar, de entender o que está acontecendo. Você vai vir aqui na declaração pré-preenchida, né? Declaração própria, preenche aqui, ó, e você vai pegar uma declaração e vai logar com o seu GovBR. Quando você logar com o seu GovBR, né, ou com o seu login de banco, se você não tiver uma conta do GovBR, ele já vai conseguir puxar os seus dados. Se você perceber que nesses dados aí, eles já te pegaram, né, que já tá lá e você não declarou nunca na vida, começa a declarar, o que eu vou te dar de conselho. Porque a Receita, eu acho que eles não vão começar a autuar pessoas nos 5 anos, porque isso seria muito prejudicial pro governo. Pegar assim, 5 anos vou aplicar a multa, mas ele vai começar a te jogar na malha fina, né, e verificar se seu CPF tá tendo atividade irregular. Outra coisa que você pode fazer é verificar a regularidade do seu CPF. Então você pode vir aqui, né, e ver o comprovante da situação cadastral para ver se seu CPF ele ainda se encontra limpo, porque muita gente já pode estar com o CPF pendente de regularização e ainda não percebeu. Tem que dar isso aqui, ó. O seu CPF você tem que abrir, né? O seu CPF você tem que consultar ele e tem que mostrar aqui, ó, situação cadastral regular. Eu, inclusive, estava pendente de regularização porque eu não tinha entregado a minha declaração para a Receita e entreguei ontem. Então, beleza? Uma estratégia para você saber se tem que abrir um CNPJ. Você ganha mais de 4 mil por mês e na sua declaração pré-preenchida já consta lá que a Receita está ciente disso e que você não tem declarado, cara, te recomendo urgentemente fiscalizar isso aí. Segundo, a organização da sua renda aqui e dos investimentos. Então, o que a gente tem hoje em dia no Brasil? No Brasil, a gente tem investimentos como Tesouro Direto, ações, fundos, e vários deles, alguns brasileiros acabam cometendo vacilo aí. Por exemplo, você vai lá e coloca na sua carteira alguns fundos de investimento, por exemplo, de renda fixa, que tem come cota, e aí vai consumir ali a sua rentabilidade. Não vale a pena, né, na maioria dos casos, se você está buscando uma rentabilidade mais segura e etc., não vale a pena você investir nesse tipo de fundo, tá? Esses fundos de renda fixa com come cota, esse tipo de coisa. O que faz mais sentido para você? Você consegue utilizar LCIs e LCAs e debêntures incentivadas como renda fixa aqui, que vão te garantir, cada uma tem um risco, tá? Eu fiz no vídeo de CRICRA aqui explicando, ele também se aplica a debênture, mas LCIs e LCAs não, você tem um risco menor. Então você tem como fazer um investimento que você não vai pagar IR no vencimento. E essa é a conta que a maioria dos brasileiros não fazem na hora de investir. É muito legal que a maioria dos brasileiros estão começando a investir, mas as tais caixinhas de investimento ali, elas são sempre tributadas, direto na fonte. O Tesouro Selic, ele é sempre tributado. E aí uma coisa que é muito inteligente e que pouquíssima gente faz no Brasil é comparar, né? Será que eu vou ter... Não é que o CDB é ruim, mas será que esse CDB tá me dando realmente uma rentabilidade maior ou tá me dando uma rentabilidade pior? Eu falo isso para vocês porque eu percebo que as pessoas têm mais problema em investir em LCI e LCA do que em CDB e no Tesouro, porque o nome é diferente. A pessoa fala, não sei, o que é isso especificamente? Gente, é a mesma segurança, tá, dos bancos aí, então a mesma segurança que você tem nas caixinhas de banco, você tem dentro do LCI e do LCA. Então é a inteligência tributária que você pode ter. Uma pessoa que tem um patrimônio minúsculo, ela já pode ter esse tipo de inteligência tributária e ela nem considera que isso é uma inteligência tributária, né? Ela considera que é uma dificuldade a mais. Eu não quero estudar. Você não precisa nem estudar, você já está investindo no mesmo risco. As LCIs e LCA são emitidas pelos bancos. E quando você faz uma comparação aqui, por exemplo, olha só. Então aqui a gente tem essa LCA do Banco Bocon, né? Você tem aqui 12,54%, só que a LCA, ela é um mecanismo isento. Se você tiver comparando, por exemplo, com 108% do CDI aqui, só que CDB, você tem que fazer esse comparador aqui, ó, comparador de renda fixa, investidor sardinha. Eu adoraria que todo o sistema fosse simples, né? Não é. Então você vai vir aqui, como é que você vai comparar? Vou comparar, ó, 105% de CDI. Você precisa saber quanto tá rendendo, né? 108,50% de CDI. Eu vou comparar com um pré-fixado, em termos de LCI e LCA, que tá me rendendo aí 12,54%. Então, aqui a gente já consegue fazer imediatamente, ó, olhando para um prazo de 12 meses, por exemplo, vamos olhar para um prazo de 6 meses, que até vai beneficiar mais a LCI aqui, para vocês entenderem e saber o tanto que é bom comparar. Então aqui o que a gente percebe? Olha, a rentabilidade líquida nesse CDB, mesmo pagando IR, ele ainda tá melhor, ó, 12,26%, enquanto a LCI tá em 12%. Agora, se você não fizer essa conta,
você muitas vezes não tem como saber. Porque você pode encontrar LCI, LCA aqui, que olha só, ó o equivalente dela. Ela pagando 85% do CDI, a taxa equivalente, né, é 109,68% do CDI. Ou seja, um CDB teria que pagar 109% do CDI para render isso aqui. Não é uma doideira? É uma doideira. Porque assim, você tá rendendo 85% do CDI, aí você como investidor vai olhar e falar, cara, isso aqui nem vale a pena para mim, só que na prática, quando você vai comparar, teria que um CDB render 109% para dar a mesma rentabilidade. Então é muito complicado isso, né? E aqui a mesma coisa vai valer, por exemplo, para 18%. Ó, caramba, isso aqui é difícil de bater, né? 18% do Banco Master aí que tá pendurado, com a corda no pescoço. Tem umas excelentes aqui do Banco Master. Isso aqui tá tudo na nossa plataforma lá. E olha que eu tô olhando fora do horário, hein? 13 horas, o melhor já passou. Mas aqui você tá com diversos CDBs aqui. A mesma coisa vai valer para as debêntures, né? Apesar de ter um risco maior, muitas vezes você vai conseguir debêntures, assim, absurdas. Tava até falando ontem, eu tentei conseguir para vocês esse aqui, pros alunos, né, da UVP. Até tentei conseguir, eu sei que a gente consegue umas coisas muito diferentes, mas não consegui. Olha essa oferta aqui para clientes grandes, né? Não, isso aqui não é para cliente pequeno, tá, gente? É para 100 mil de investimento. Então, assim, CDI mais 2,05% isento para pessoa física, cara. Doideira, né? E aí tem CDI mais 1,85% isento para PF. Lembrando que ainda tem um rebate que vai vir pra gente, nesse caso da oferta, que a gente devolve pros clientes, né? Aí eu tentei conseguir pros alunos da UVP aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu falei, não conseguimos reduzir o aporte mínimo, mas Raul, fala Raul, tudo bem? Infelizmente não. Essa subclasse B foi o máximo que conseguimos brigar com a Asset para diminuir. Com investimento é para investidor profissional, eles que não querem deixar o ticket muito baixo, por entender que esse público tem um PL maior, né? Um patrimônio líquido. Então, não quiseram deixar aqui, aí eu ainda tentei conseguir só para minha base. Algumas vezes eu consigo, tá? Essas ofertas aqui. Então, assim, algumas vezes eu consigo para os alunos da UVP alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que ficar atento, porque isso aqui também é isento, né? Então, imagina, 17% aí isento de IR é muita loucura. E às vezes, cara, por medo ou por não compreender muito bem esses mecanismos, não saber investir mesmo, as pessoas vacilam. Vou até liberar um vídeo especial só sobre LCI e LCA amanhã. Teve algumas mudanças muito interessantes em LCI e LCA. Se você gosta desse tipo de vídeo, pode se inscrever aí. Então, terceiro aqui, uma coisa que não vai servir para todo mundo, mas ainda dentro da pessoa física, né? O planejamento sucessório. Você pode evitar pagar o imposto sobre transmissão de herança ali, né? Sobre morte. Então, o que você pode fazer? Você pode estruturar a herança com doações em vida, né? Uma holding familiar, ou seguros ali também vale a pena. Então, se você tem mais de 1 milhão em bens, né? Ou mais de 2 milhões aí, pode valer a pena você começar a pensar nesse processo de estruturação. Você pode trabalhar agora para você não ter que deixar essa alíquota aí que vai até 8% em alguns estados no futuro. Não é todo caso que vai valer a pena fazer uma holding familiar, não é todo caso que vai valer a pena fazer isso, mas você pode também montar uma estratégia com seguros, você pode fazer doações em vida. Então é possível fazer uma organização, né, principalmente se esses bens estão em imóveis e empresas, para estruturar melhor isso. Então isso é uma coisa também que você pode buscar um bom contador, um bom advogado. A gente tem esse serviço também na UVP Capital, mas a gente opta por atender clientes aí que estão com patrimônio de 3 milhões para esse tipo de serviço, porque a gente não acha que cabe para todo mundo, tem muita oba-oba com isso na internet, e aí às vezes você não vai se beneficiar, né? Tem gente que fala, todo mundo precisa de holding. Nem sempre precisa de holding, não é essa a solução, mas tem algumas soluções interessantes. E outra coisa que você pode fazer é, se você faz a declaração completa de IR, então se você já sabe que tem que fazer a declaração completa de IR, você pode necessariamente fazer aí também, né, um investimento em PGBL ali, um investimento em um fundo de previdência que vai te economizar imposto. Então uma coisa que algumas pessoas não sabem fazer direito, fazer o cálculo, né, a gente ensina lá na UVP, cara, isso aqui no detalhe, porque isso é um dos dinheiros que você pode ganhar do governo de forma muito fácil. Na hora de declarar, você fala, Raul, eu nunca fiz a declaração completa, então eu não preciso fazer. E não é bem assim. Então você precisa aqui, ó. Então os rendimentos que você tem tributáveis aqui, por exemplo, se você tiver aí, vou colocar um CNPJ qualquer aqui para mostrar isso para vocês, olha só. Então vamos supor aqui que eu tenho um rendimento tributável aqui, né? E eu vou colocar aqui. Então eu tenho um rendimento tributável na casa dos 500 mil. Não, vou colocar menos, né? 150 mil, para ser 100 mil. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu recebi 100 mil reais, né? De uma empresa aqui, do meu salário, etc. E aí, você tem que ir por deduções legais, imposto a pagar, né? Quando você vai fazer as deduções legais ou por desconto simplificado. O que você precisa ficar atento é se na hora de lançar aqui, ó, pagamentos efetuados, eu lançar uma previdência, às vezes, eu vou ter, né, uma redução na minha alíquota imediata. Então, se eu lançar aqui uma previdência complementar, né? Tanto faz o nome da previdência, eu vou pegar aqui o valor pago, né? Eu posso abater até 12% aqui. Então, vamos supor que eu pego esse dinheiro que eu declarei lá, 100 mil, né? Eu vou pegar 12 mil aqui e vou falar que eu paguei em previdência. Olha só, olha que interessante. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso vai diminuir, na hora que eu der o OK aqui, ele vai diminuir imediatamente a alíquota que eu tenho para pagar. Tá vendo? Então, quando eu coloco aqui, ó, eu tinha que pagar 16 mil de imposto. Se eu falar que eu coloquei 12 mil, por exemplo, na previdência, né? Ele vai reduzir 3
mil do meu imposto a pagar. Então, se esse valor que eu tenho que pagar aqui por desconto simplificado for menor do que esse que eu dei na Previdência aqui, é porque nesse caso aqui não deu porque tem outras rendas, né? Por isso eu tô mostrando um caso que não fez sentido. Então eu vou pagar uma alíquota efetiva de 12,15. Mas poderia ser que fazendo isso eu até zerasse por deduções legais aqui, ou seja, sem ser na declaração simplificada, na declaração completa, poderia até ser que eu zerasse o imposto que eu tenho para pagar pro governo só porque eu coloquei o dinheiro numa Previdência. Então, nesse caso, vale sempre a pena você simular. Se no seu caso compensar mais o desconto simplificado, faz o desconto simplificado. Mas você pode simular, pelo menos, se valeria a pena fazer uma Previdência até no fim do ano. Você pode fazer. Agora não pode investir mais de 50 mil de uma vez nela, né? Mas antigamente podia. Então, você pode só no fim do ano, antes de entregar a sua declaração, você fazer essa conta para ver se não valeria a pena para você, para economizar imposto, ou seja, para não dar dinheiro na mão do governo, você fazer uma Previdência privada. Não importa, né, se ela vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, ou se esse é o melhor investimento do mundo, porque fundo de investimento muitas vezes não é bom, mas valeria a pena porque você tá ficando com dinheiro na sua mão aí. Outra coisa que vale a pena fazer, se você é empresário, etc., é olhar agora o que vai acontecer com a reforma tributária. Por quê? Muitas vezes você tá pagando um imposto de serviços aí na sua região, um imposto de serviço muito mais alto. Ok, depois da reforma, falta mais 1 ano e meio para começar a valer, vai mudar alguma coisa, mas será que você não consegue mudar a sede da sua empresa, por exemplo, para outra cidade que tenha essa coisa mais barata? Se você não está prestando serviço no município em si, se você é um profissional de internet, etc., você consegue mudar o seu domicílio fiscal para outra região. Então, no Brasil, por exemplo, serviços financeiros, na cidade de Barueri é muito mais barato. Eu sei que para quem trabalha com logística e algumas coisas, a cidade de Extrema, em Minas Gerais, é mais barata. Então, você pode encontrar esses lugares, né? Para quem é desenvolvedor, por exemplo, eu sei que a cidade de Jataí, aqui do lado de Goiás, ela tá com um tributo menor. Eu mesmo que conversei com o secretário de Finanças lá e falei para ele que compensava ele tentar atrair essa galera. A gente até tá vendo se não consegue diminuir mais ainda para ele pegar essas pessoas. Então tem muitas cidades no Brasil, pequenininhas, que o prefeito foi esperto e ele colocou algum critério ali específico para levar a gente para lá. Estuda, cara, os municípios fiscais. Agora com o ChatGPT ficou muito mais fácil. Vai naquela investigação profunda, fala seu KNAI e pergunta, cara, onde que é a cidade que eu tenho o menor tributo? Ele vai te falar imediatamente a cidade que você tem o menor tributo. Troca seu CNPJ de região. Ah, Raul, mas eu opero principalmente na cidade tal. E você não pode começar a vender por internet também? Para tentar eliminar esse imposto? E você não pode pedir para os seus clientes tirarem o pedido por internet? Ah, o cara, tô vendendo tal coisa aqui. Beleza, velho. Não dá para você tirar o pedido pela internet e enviar para casa do cliente, porque aí você pode manter a sede de fato lá. Tem que ter inteligência tributária. Todas as empresas grandes do mundo fazem inteligência tributária. E toda empresa pequenininha, o cara não pensa. Às vezes, cara, você poderia melhorar a sua margem em 10%, 15%. No meu caso aqui, por exemplo, melhorou. Ou você também prestar atenção, você que já é empresário. Será que eu deveria estar no lucro presumido mesmo? Ou eu deveria estar no lucro real, né? Será que faz sentido para mim ainda estar no Simples Nacional? Às vezes não faz sentido. Se você pegar, por exemplo, uma empresa do lucro real e você assume todos os custos e coloca dentro dela, você abaixa ali a sua base tributável, né? E aí você pode ter um outro CNPJ que não tá com aqueles custos ali necessariamente e que tá no lucro presumido. Tudo isso é inteligência tributária, tudo isso é permitido por lei se você fizer da maneira correta. Então, muitas vezes você acha que a profissão do contador no Brasil é simplesmente emitir guia. Isso não é um bom contador. Um bom contador no Brasil ele tem que fazer esse tipo de pesquisa, tem que exercer esse tipo de trabalho, tem diversos escritórios especializados nisso. É o que eu falo para vocês, na UVP a gente ajuda muito, né? As empresas, etc. Os caras que são nossos empresários aqui, têm conta aberta no corporate, cada vez mais a gente tem feito essas pessoas lucrarem com esse tipo de medida. Até uma emissão de uma dívida, por exemplo, que a dívida diminui a base do seu lucro, então muitas vezes você não pensa nisso, mas você pode ter uma dívida gigantesca ali no nome da sua empresa para diminuir. Criar um FDIC, se você já tem uma empresa enorme, pode criar um FDIC em vez de ficar antecipando os recebíveis. Então, cara, tudo isso é estratégia, que a gente tem um investment banking aqui também, então a gente tem cada vez mais criado essas estratégias diferentes para empresários que são maiores ali, é claro, mas você pode começar desde o princípio tentando entender como é que você faz a melhor coisa tributária para sua empresa. Explica aí pro ChatGPTzão ou pro Gemini, né? Explica ele tudo que está e fala, cara, o que eu tenho de ganho tributário que eu não tô fazendo aqui? Ele vai te contar 1000 informações aí e vale a pena. Essa é uma dica que vale milhões de reais para quem souber usar ela bem. Outra coisa que você precisa ficar atento, né? Gente, é isso que eu tô falando. O mundo mudou. E o Brasil, antes dessa reforma, a gente tem algumas coisas muito interessantes. Cada cidade e cada estado brasileiro, ele opera com faixas tributárias muito diferentes. Se o Brasil não é, né, uma federação estrita, não tem unidades federativas estrito sensu, na hora que a gente fala de lei de droga, etc., de lei fiscal, o Brasil tem, cara, 4.200 leis fiscais diferentes, porque é o número de municípios que a gente tem e cada município tem uma diferenciação. Existem descontos, isenção de crédito e imposto para setores incentivados. Talvez sua empresa está no lugar incorreto. Se você tem uma empresa, por exemplo, de tecnologia, se você tem uma empresa, por exemplo, indústria, cara, aqui, por exemplo, em Goiás tem incentivo para a indústria bizarro. Você vai ver quase todas as indústrias quando você anda na BR tem a placa de Goiás falando que alguma daquelas foram subsidiadas. Então você tem que prestar atenção nisso e ver, cara, será que não era bom eu mudar minha empresa de lugar, não? Será que não tem estado me oferecendo alguma coisa que o meu estado
não tá me oferecendo? Hoje em dia, se a gente pode tirar pedido por internet, pode fazer tudo por internet, será que você deveria estar com a sede onde você tá? É essa a pergunta. Ah, mas eu vou mudar de cidade? Pô, se compensar, muda, sai fora, né? Se a sua cidade não te quer aí, sai fora. Não faz sentido. E aí você tem programas como Lei do Bem, Sudene, que é o /Sudan, PAT, os incentivos estaduais de ICMS. Então você pode pesquisar no ChatGPT inicialmente, ou no Gemini, ou que é do Google aí, que tá de graça, tá muito bom, ou no Grok. Então o que você pode fazer? Você pode conversar ali e perguntar, poxa, minha empresa é tal área, empresa de tecnologia, saúde, transporte, onde que eu tenho algum benefício fiscal? Onde que algum estado tá dando dinheiro pra gente igual a mim? Porque tem estados aí que estão dando dinheiro, tá? Tem diversos programas aí para empreendedores da sua área. Então você pode olhar e você pode até estruturar uma empresa a partir disso. Se você não empreende ainda, você pode estruturar a partir disso. Outra coisa que pode fazer sentido para empresários também é a reorganização societária e operacional. Uma coisa que muitas pessoas cometem um erro é assim, eu tenho um CNPJ para simplificar. Aí meu CNPJ eu comecei como barbeiro, sei lá o que, eu tinha um salão de beleza. Daqui a pouco eu também tô vendendo shampoo. Aí a receita de shampoo, cara, ela tá dando uma p*** de uma grana, né? Ela tá dando muito dinheiro. E aí, em vez de ir lá e mudar a alíquota, eu fico operando, como eu tenho margens boas, eu fico vendendo shampoo no KNAI de prestação de serviço. Eu tô dando só um exemplo, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai estar pagando uma alíquota muito maior do que a que você deveria. Então, estrutura, vê se vale a pena manter um CNPJ só, vê se você não pode criar uma holding ou uma empresa com propósito específico, que é um SPE, para fazer e dividir outra atividade da sua empresa. Cara, demorei demais a aprender isso e tomei muito ferro por isso aqui na vida inteira, né? Outra coisa que você pode fazer também é observar se não tem uma tecnologia interessante para você, porque muitas empresas pagam muita multa por atraso, faz escrituração manual e aí não consegue acompanhar todas as guias que tem para pagar, recolher o imposto da maneira correta e acaba pagando muita multa. Hoje em dia, a gente tem diversos sistemas aqui já disponíveis, né? Conta Azul, cara. Tem diversos sistemas disponíveis aí para você, um BPO fiscal, ou seja, você deixar isso de fora da sua empresa. Olha, se você não vale a pena começar a implementar um ERP, dá uma olhada na sigla, ERP fiscal. Um ERP que tem algum módulo fiscal na sua empresa. Começa a fazer isso por quê? Porque se você está pagando muito essas multas, até para você organizar a empresa mesmo, vai fazer sentido. Então assim, são algumas dicas que já tá valendo a pena se aproveitar. E aí, lógico, né? Investir e não vender as ações acaba sendo isento. Investimento em fundo imobiliário acaba tendo rendimento isento também. Então, se você só tem um apartamentozinho de aluguel, pode valer muito mais a pena vender e investir em FIs mesmo. Se você tem aluguel de imóveis, pode valer a pena avaliar se não vale a pena colocar esses imóveis dentro de uma holding. Se você vai vender imóveis com frequência também, pode valer a pena você fazer isso, né? Você consegue se organizar melhor. Se você vai vender o seu primeiro imóvel, lembra que você tem aí, não precisa pagar o IR sobre lucro se você comprar outro imóvel em até 180 dias. Então, tudo isso vai te ajudar. Tudo isso é inteligência fiscal. Então, você pode prestar muita atenção nisso e ganhar muito dinheiro, cara. Só de problema, o Brasil tem 538 mil normas tributárias. É uma desvantagem? Óbvia. O Brasil é uma desgrama para qualquer pessoa que quer levar isso a sério. Agora, é também uma puta vantagem para quem sabe ler letra miúda. Então, esse é o ponto, tá? A diferença entre um empreendedor pequeno, um autônomo e uma empresa gigantesca é, eles pagam gente para ler letra miúda. E hoje em dia, com o ChatGPT, nem ler a letra miúda você não precisa mais. Você pode só mandar ali, alguém já leu, meu lindo. E, com certeza, ele já puxou, o Gemini também, já tá puxando tudo, eles estão muito legal. Se você é tributarista, então, advogado tributarista, contador, começa a fazer isso pros seus clientes que você vai ter um puta diferencial de produto, né? Porque ninguém tá fazendo isso bem feito e no Brasil hoje tem como fazer. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, avançar para o próximo nível, lógico que aqui eu falei da superfície, né? Te ajudei a avaliar algumas coisas. Existem formas muito mais inteligentes de você fazer isso. Eu te recomendo, por exemplo, entrar aí, AUVP, clique no botão faça sua análise de perfil. Toda essa inteligência que a gente tem aqui dentro, que a gente aplica para os clientes gigantescos, eu ensino os clientes pequenininhos a usarem no dia a dia. Da mesma forma que a gente fez aqui, que eu te mostrei como se beneficiar da legislação, eu faço isso todos os dias para meus alunos e para todos os clientes da consultoria que tem um patrimônio maior. Então é só ir lá, auvp.com.br, preenche esse questionário aqui, que eu vou te ensinar a pagar menos imposto e ganhar mais dinheiro. Não tem nada melhor que isso. E lembrando do compromisso que a UVP tem. Entrou na UVP, fez as aulas até o final, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar a gente no Reclame Aqui, Jus Brasil. Você vai ver que a gente mantém esse compromisso há mais de 5 anos e continuamos sendo a maior escola de investimentos do país inteiro. Beleza? Agora eu vou avaliar aqui se vocês fizeram alguma pergunta legal aqui, ou se é só bot hoje. O Melgarejo 100 falou, qual o país no mundo que não está em crise? Tenho parentes nos Estados Unidos, está cada vez mais difícil. Tenho parentes na Espanha e na Itália, também, e de mercado ruim, fraco. Será que não seria o sistema financeiro mundial que teria que mudar? A gente está, de fato, numa mudança de paradigma, né? As potências econômicas estabelecidas, elas estão passando por um processo de reestruturação e de envelhecimento da população na União Europeia. Então, não são todos os países do mundo que estão em crise, mas é verdade
que boa parte do mundo desenvolvido está em crise nesse momento. E não é que foi assim sempre, né? Ou não é que isso é assim, é porque esses ciclos, eles são normais. A gente teve, por exemplo, momentos em que a Inglaterra era o país mais potente do mundo, e aí com a economia mais parruda de todos, e aí depois isso foi substituído, né? Então, esses são ciclos. A Alemanha já caiu, voltou várias vezes, e agora a gente tem uma ascensão da Ásia, né? Enquanto a gente está tendo uma recessão econômica no Ocidente aqui. É normal, tá? Então esse é o tipo de coisa que acontece, dados os ciclos. Agora, talvez sim, talvez a gente precise de uma reestruturação, de uma mudança. Acho que o Donald Trump, por exemplo, está tentando uma mudança lá. Acho que o Brasil tem tentado uma mudança aqui também, com reforma fiscal, etc. Não é porque as coisas deram errado que não tentaram, né? Muitas vezes estão tentando do jeito errado. Alexandre AV. Para um cara de 38 anos que não namorou na porta da escola, mas ficou passando só na média, porém é interessado, tem alguma oportunidade para fazer renda na sua empresa? Não. Sou do RS, quero mudar de profissão. Cara, sinceramente, né? Aqui na UVP, a gente trabalha com 70% das pessoas que trabalham aqui são muito acima da média e uns 30% ali dentro da média se eles tiverem características específicas. Mas agora a gente está procurando cada vez mais pessoas muito fora da média. Eu não quero gente na média mais aqui dentro do negócio, porque acho que a gente já tem o suficiente, assim. E é uma postura de empresa mesmo. Tem muitos lugares que podem absorver melhor essas pessoas. A gente está num ambiente de crescimento de mais de 100% ao ano. Não faz sentido para a gente, tendo dinheiro para pagar, e se a gente tem os salários muito competitivos, até para nível de São Paulo, a gente estando fora de São Paulo, não tem nexo para mim. Competitivo assim, a gente paga melhor do que o mercado de São Paulo na maioria das profissões. Então, não tem motivo para eu contratar gente mediana. Se as empresas estão concorrendo comigo, estão pagando pior, eu não vou ficar contratando gente pior a troco de nada. Vou contratar os que são muito fora da curva. Eu não quero pagar caro por gente que é mais ou menos. André Bondioli. Se vive no Brasil e paga IR, invariavelmente estará exposto às leis brasileiras. Seus investimentos no exterior terão seus ganhos taxados no país ao qual tem endereço fiscal, certo? André, de fato, se você tem os investimentos no exterior declarados no Brasil, você está exposto a essas leis. A grande questão que as pessoas não entendem é o quão difícil é você fazer uma virada de chave com o seu dinheiro lá fora e com o seu dinheiro aqui dentro. Se o Brasil fizer alguma coisa que eu não quero participar, então, por exemplo, se amanhã ele falar, vou taxar agora os investimentos em 50%, eu tenho duas opções. Se eu tiver com o meu dinheiro lá fora, eu posso dizer, tudo bem, renuncio à cidadania brasileira e não tenho mais interesse. A saída fiscal só. Eu não dou saída fiscal, não tenho mais interesse e mudo do país. Só que o meu dinheiro está lá fora já. Se ele fez isso, meu dinheiro ainda está aqui dentro, eu preciso pagar 50% e depois eu fazer lá fora. Não é que todo o seu dinheiro tem que ficar lá fora, mas uma parte do dinheiro ele está fora da legislação brasileira. Eu não preciso cumprir ela à risca, o que tiver escrito lá, porque o Brasil nem tem como controlar esse dinheiro que já saiu, entendeu? É isso que é a diferença. Não é que, eu não vou respeitar a lei brasileira enquanto ela for conveniente para mim. Se ela deixar de ser, eu posso ir embora. É isso que o país precisa saber. E ir embora do Brasil não significa deixar de trabalhar no Brasil. Isso, algumas pessoas ficam pensando nisso. Eu posso morar, por exemplo, 180 dias no Brasil pela lei brasileira, né? E posso morar o resto do tempo fora. Então eu posso ficar aqui metade do ano e ficar no Paraguai metade do ano, ou no Uruguai metade do ano. E ainda assim eu estaria livre da legislação fiscal brasileira. Isso é o que a gente chama de saída fiscal. E inclusive tem gente que nem sai, tá? É só da saída fiscal mesmo, continua morando aqui. Eu posso renunciar à cidadania brasileira e não ser residente fiscal daqui. E aí, cara, o Brasil tem que controlar se eu tô fora ou dentro do país. E a fronteira do Brasil pro Paraguai é de carro. A Isabela Sanva falou aqui, dei boas gargalhadas com o vídeo. Como alguém pode criar um conteúdo didático de forma divertida? Cara, esse vídeo ficou muito bom do desfuder na vida, né? Foi um dos vídeos que vocês mais gostaram recentemente, bem legal. Tem uma dúvida, na UVP tem uma carteira recomendada? Já assinou outra plataforma, principalmente pela carteira recomendada. Cara, a carteira recomendada, no geral, ela acaba não sendo muito personalizada. Na UVP, você ganha 2 meses grátis da analítica, que tem aqui, você vê em ações, você pode vir aqui só na busca avançada e pode clicar nessa azulinha. Aqui não tem nenhuma empresa ruim, então você pode montar a sua carteira a partir disso. Mas a UVP é muito melhor com o sistema de carteira recomendada, cara. É muito além do mero investimento em bons ativos por si só. Isso qualquer lugar tem hoje em dia. A UVP oferece uma mudança completa em todos os sentidos quando se trata de investimento. Beleza? Beijo, até mais.